Olá, estudantes! Vocês estão bem? Graças a Deus! Hoje nós vamos continuar a correção da apostila. Nós vamos para a segunda semana de atividades. Eu sou a professora Ana Valéria, professora de matemática, e nós vamos corrigir o material do 7º ano. Nossos objetos de conhecimento continuam sendo os números inteiros, porém hoje nós vamos trabalhar com a ordenação e a associação com os pontos da reta numérica. Para relembrar, nós vimos no final da aula anterior que os números inteiros, eles são uma ampliação dos números naturais. Então, o número natural representado pela letra N e o número inteiro representado pela letra Z. Alguém pode se perguntar, ora, natural por N, tudo bem, natural começa com N. E o número inteiro começa com I. E por que o número Z? Porque Z, o símbolo Z foi escolhido por representar a palavra Zahl, que é de origem alemã, que significa número. Então, todas as vezes que vocês virem esse Z duplo, ele representa o conjunto dos números inteiros, onde está contido o conjunto dos números naturais. Vamos para a correção do nosso quarto problema. Os alunos do 7º ano B de uma escola de Caruaru estão em isolamento domiciliar, mas neste momento promoveram jogos de forma virtual, cujos resultados são apresentados na tabela abaixo. Então, tem aqui na primeira coluna os nomes dos alunos, Pedro, Ana, Maria e Carlos. Na segunda coluna, nós temos os pontos que cada um obteve, né? Então, Pedro perdeu 2 pontos, Ana perdeu 3 pontos, Maria ganhou 2 pontos e Carlos nenhum ponto. Como é que nós podemos representar cada um desses números? Então, como nós vimos na aula anterior, os pontos ganhos são representados por números positivos. Já os pontos perdidos são representados por números negativos. Então, nós temos pontos perdidos, pontos ganhos e o zero, que nós vimos que não é nem positivo e nem negativo. É um número neutro. A letra A pede para você representar na reta numérica os pontos obtidos representados na tabela. E aí nós temos aqui o exemplo da reta numérica e a letra B questiona quais são os números inteiros compreendidos entre menos 3 pontos e 2 pontos. Ou seja, observando a reta numérica, quais são os números que estão entre menos 3 e 2 pontos. Então, nós temos aqui que são os números menos 2, menos 1, o 0 e o 1. Na letra C, questiona qual aluno do 7º ano B que obteve o maior número de pontos ganhos. Então, esse aluno foi Maria. Por quê? Porque Maria foi a única que não perdeu pontos nesse jogo, como nós vimos na tabela anterior. Na próxima situação, nós temos que, no mês de maio, a Secretaria de Saúde de Caruaru realizou a campanha de vacinação para a prevenção do vírus influenza H1N1. Essa vacina, destinada aos grupos prioritários, respeitou as normas da OMS, Organização Mundial da Saúde, em relação ao distanciamento social e foi realizada também na forma de drive-thru. A figura abaixo representa uma avenida desta cidade e cada espaço, ou intervalo, corresponde a 3 metros. Ela nos mostra a posição de 2 carros em relação ao posto de vacinação. Considerando o sentido do posto de vacinação para os carros A e B e usando a representação dos números inteiros, vamos responder. Então, aqui nós temos a reta numérica, onde o posto de saúde se encontra no ponto 0, cada intervalo desse corresponde a 3 metros, e aí nós vamos ver a distância que cada carro está e o sentido que ela está em relação ao posto de saúde. Então, a letra A pergunta qual a distância em metros do carro A em relação ao posto de vacinação. Então, se cada intervalo desse corresponde a 3 metros de distância, do posto até o carro A ou do carro A até o posto, nós vamos ter de 3 em 3 metros
3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, nós temos que o carro A está a 18 metros de distância à direita do posto. Já o carro B está a 9 metros de distância à esquerda do posto, que cada intervalo a gente considera como 3 metros. E aí, gente, é sempre importante lembrar que a vacina é a melhor forma de prevenir doenças. Então, esqueçam o que as pessoas falam em relação negativa a vacinas, mas se proteja. Vamos para a sexta questão. A professora de matemática do 7º ano da Escola de Tempo Integral, ETE, em Caruaru, na sua aula remota, apresentou para os alunos os seguintes dados. O conjunto A com esses números inteiros. Ela explicou que os elementos do conjunto A estão escritos de forma desordenada. Agora é a sua vez. Então, a professora diz aqui, é muito importante a representação matemática para facilitar o seu raciocínio, mas o importante mesmo é pensar matematicamente e registrar a sua estratégia. Então, vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Primeiro, a letra A pede para escrever os elementos do conjunto A em ordem crescente. Então, escrevendo os elementos do conjunto A em ordem crescente, nós temos a seguinte ordem: o 10 negativo, seguido do 5 negativo, seguido do 3 negativo, o 0, 2, 5 e 8 negativo. A letra B pergunta qual o maior elemento, ou seja, qual o maior número do conjunto A. A gente vai ver que o maior elemento do conjunto A é o número 8 positivo. Por quê? Porque ele se encontra à direita do 0. E o menor? O menor menos 10. Por quê? Porque ele se encontra à esquerda em relação ao 0 quando a gente olha na reta numérica. Letra C diz, que relação existe entre os elementos menos 5 e 5 do conjunto A? Se a gente for olhar, eles são números chamados simétricos. Por que eles são simétricos? Porque eles estão em lados opostos e à mesma distância da origem, ou seja, do ponto 0. Então, eles são chamados de números opostos ou números simétricos, porque eles estão à mesma distância do 0 em lados contrários. E a letra D pede para construir uma reta numérica e representar esses elementos nela. Então, você tem a opção de construir, como está aqui, uma reta numérica completa ou simplesmente colocar os números que estão no conjunto A. E aí vocês vão ver que o número 10 ele vai ser o menor número. Alguém pode dizer, mas o 10 é maior do que o 8. Porém, ele está à esquerda do 0. Todo número à esquerda é menor do que o seu número que está à direita. E aí, por fim, nós temos o plano cartesiano, onde nós podemos ver essa relação de direita, esquerda, acima ou abaixo de 0, como nós vimos nas aulas anteriores. Onde o 0 ele é o ponto de origem, e aí à direita nós temos os números positivos, à esquerda nós temos os números negativos. Acima nós temos os números positivos e abaixo nós temos os números negativos. Isso em relação a dois eixos, o eixo de X e o eixo de Y. Isso lembra um jogo muito legal chamado Batalha Naval, não é? Onde a gente usa números e letras para localizar um determinado ponto, porém, os números inteiros eles são utilizados nesse plano cartesiano. Como a gente viu nas aulas anteriores, nas situações do dia a dia, nós podemos utilizar esse eixo horizontal dos números inteiros para representar a localização de pontos na reta numérica. Mas o eixo vertical, ele é utilizado, por exemplo, para indicar altitude, profundidade, climas quentes, climas frios, abaixo de 0, andares superiores, andar térreo e andares do subsolo. E aí nós vemos que essa representação na reta numérica nos ajuda a localizar esses números. Agora tenha cuidado, porque alguns alunos costumam fazer o seguinte: começa do 0, aí vai aumentando 1,
0 mais 1, 1 mais 1, 2 mais 1 mais 1 mais 1. Aí ele escreveu do 0 até o 4. Quando ele vem para o sentido negativo, então ele começa menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Isso está correto? Vamos analisar um pouquinho. Como é que do 0 eu acho 1? 0 mais 1, 1. 1 menos 1, 0. E 0 menos 1? Menos 1. E menos 1 e menos 1, diminuindo 1. Então, a gente vai nessa ordem inversa. Por enquanto é só. Essa foi nossa segunda aula, o nosso material corrigido e em breve nós teremos mais. Tchau, até a próxima aula.